Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual. Mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que nesse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo o pão se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar. Se eu procurar viver como meu Jesus vive, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que nesse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo o mal se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra que mar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus? Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar que o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali.
música é uma palavra maravilhosa. O céu é Jesus. E onde o Senhor está, o céu é ali. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Queridos, quero convidá-los agora para abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 12, versículos 22 até o versículo 31. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 22 até ao versículo 31. Palavra do Senhor aos seus discípulos. Provavelmente, queridos, é uma palavra que o Senhor traz aos discípulos, porque o Senhor os percebe extremamente ansiosos. Eu creio que o pano de fundo para esta palavra é o Senhor ter ouvido os seus discípulos conversando entre eles, e várias vezes isso acontecia, e o Senhor percebe que eles estão extremamente preocupados, extremamente ansiosos, talvez até mesmo uma ponta de desespero em relação à situação que eles estavam vivendo. E é nesse contexto que o Senhor então diz: e disse aos seus discípulos, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Considerai os corvos, que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, contudo, Deus os alimenta. Quanto não valeis mais do que as aves? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uns 30 a 40 centímetros à sua estatura? Portanto, se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como crescem. Não trabalham, não fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo ou no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não procureis, pois, o que haveis de comer, ou o que haveis de beber, e não andeis preocupados, porque a todas essas coisas os povos do mundo procuram, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor abençoe a leitura da palavra. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, eu te louvo e te agradeço por esse culto abençoado. Obrigado a Deus por cada momento que já vivemos aqui. E agora, Deus, que a palavra foi lida mais uma vez também. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Aqui está, ó Deus, um povo que quer ouvir a tua voz. Não viemos aqui para ouvir a voz de homem, mas a voz do Senhor. Por isso, Deus, fale, continue falando, toque agora em cada coração. Deus, que toda a preocupação saia agora. Ó Deus, todo o espírito de indisposição, ó Deus querido, nos dê agora a reverência do céu, para que possamos, quietos, concentrados nesta palavra, ouvir a tua voz, ser tocados e transformados por ela. É a minha oração em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu creio que todos nós temos consciência de estarmos vivendo dias dos mais difíceis da história da humanidade. Eu creio que cada época teve a sua dificuldade, mas nós estamos vivendo dias assim extremamente difíceis, porque por causa de mudanças, das mudanças que estão acontecendo ao nosso redor. Esse processo chamado de globalização, que começou há alguns anos atrás, e quando ele começou, é interessante que esse processo, ele começou com uma grande ênfase na qualidade, na produtividade, na competitividade. Havia uma grande ênfase em relação a isso, mas irmãos, esse processo, ele alterou radicalmente para sempre as relações entre as nações,
as relações entre as empresas, as relações entre empregados e empregadores, tudo mudou. O mundo nunca mais foi e não será mais o mesmo. Interessante que o conceito de emprego se alterou radicalmente. O que temos daqui para frente é a possibilidade de trabalho, a possibilidade de sustento e não mais emprego garantido por toda a vida. Quando estivemos lá no sepultamento do nosso irmão, foi dito que eu tinha ganho negocinho de 50 anos, não foi isso? 50 anos naquela empresa. Isso não acontece mais. Hoje ninguém mais fica 50 anos numa empresa, até porque talvez seja difícil uma empresa durar 50 anos, mas ainda que uma empresa dure 50 anos, é muito difícil, porque esse conceito de emprego acabou. Hoje você procura trabalho, porque a ideia de emprego, ela tem estado acabando, essa visão de emprego. O valor real dos salários, ele tende a se achatar cada vez mais. O nível de exigência por parte das empresas é cada vez maior o nível de exigência. O espectro do desemprego, seja direto pela dispensa pura e simples, seja indireto pelos famosos planos de demissão voluntária, PDV, são hoje uma preocupação e um temor constante na vida daqueles que estão empregados. Queridos, os níveis de pressão, os níveis de preocupação em que vivemos estão levando muitas pessoas a desenvolverem quadros graves de ansiedade, medo, angústia, depressão, que estão afetando a vida pessoal, a vida conjugal, a vida familiar, a vida profissional e até mesmo a vida espiritual das pessoas ao nosso redor. Irmãos, o que vemos nos dias de hoje, provavelmente muitos de vocês aqui nesta noite e muitos de vocês aí na internet, são esses níveis de pressão e preocupação, e eu creio que talvez poucas vezes na história da humanidade esses níveis foram tão fortes e tão altos, e por isso hoje em dia o que vemos mesmo, irmãos, são as pessoas desenvolvendo quadros graves, quadros sérios. As pessoas hoje vivem esses quadros de angústia, de depressão, de tristeza, de medo. As pessoas estão vivendo dessa forma. No entanto, eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor Jesus, no texto em que nós acabamos de ler, tem algo a nos ensinar que vai nos ajudar a vencer a preocupação, a ansiedade e a angústia. Quero dizer a você nesta noite que é possível vencer, é possível superar a crise ao nosso redor, se nós aprendermos e colocarmos em prática 3 lições preciosas que o Senhor Jesus nos ensina no texto que nós acabamos de ler. Por isso, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês a mensagem que tem como tema Vencendo a ansiedade no dia a dia. Irmãos, a proposta, a percepção é, nós nunca na história, não desse país, mas da humanidade, me parece que vivemos momentos de ansiedade como nos dias de hoje. É difícil você encontrar uma pessoa que não esteja tomada pela ansiedade. É difícil encontrar alguém hoje que não esteja tomado ou tomada pela ansiedade. Provavelmente, boa parte de vocês, se não são empregados públicos, se não são funcionários públicos, porque vocês amanhã estão de férias, mas se você não é funcionário público, você provavelmente está já vivendo níveis de pressão em relação ao dia de amanhã, em relação à semana que virá. Muitos de nós aqui, muitos de vocês aqui nessa noite já estão com níveis de pressão lá em cima, já estão com a sua pressão arterial lá em cima, porque você já está prevendo e pressentindo a semana dura e difícil que você vai estar vivendo. Quem está hoje no mercado de trabalho,
está debaixo de níveis de pressão cada vez maiores. Isso vem de cima para baixo. E lá em cima as coisas ficam difíceis e elas vão vindo, e a pressão é cada vez maior. E provavelmente nós estamos aqui nessa noite ansiosos, diante de uma semana de grande ansiedade. Mas o que eu quero compartilhar com você nesta noite é como a palavra de Deus, o que é que o Senhor nos ensina nesse texto. E há 3 grandes lições nesse texto para vencermos a ansiedade no nosso dia a dia. Queridos, para vencer a preocupação, para vencer a ansiedade no dia a dia, é necessário que nós aprendamos 3 lições. E eu gostaria de pedir ao Senhor nessa noite, que o Senhor ensine essas lições a cada um de nós, que nós possamos aprendê-las, colocá-las em prática e viver uma nova vida para a glória de Deus. A primeira lição que o texto nos ensina é aprender a confiar no cuidado de Deus. Veja o que diz lá nos versículos 28 e versículo 30. O Senhor Jesus falando com os seus discípulos, o Senhor vai conversando com eles, e no verso 28 o Senhor Jesus diz assim: se pois Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. E no versículo 30, o Senhor Jesus diz assim: não, porque a todas estas coisas os povos do mundo procuram, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Ou seja, o que o Senhor na verdade está dizendo a eles é: confiem, aprendam a confiar no cuidado de Deus, aprendam a confiar no cuidado de Deus. Irmãos, essa é uma lição preciosa para as nossas vidas, aprendermos a confiar num Deus que cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. E quando nós olhamos um pouquinho além, queridos, nós descobrimos que o Senhor cuida de nós, nos ajudando a enfrentar os nossos desafios pessoais. Cada um de nós tem desafios pessoais, e o Senhor cuida de nós, nos ajudando a enfrentar esses desafios. E lá em 2 Reis, capítulo 20, versos de 1 a 5, eu gostaria de mostrar a vocês um desafio grande que um homem de Deus enfrentou. Abra lá em 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 até ao versículo 5, para você perceber na palavra de Deus esse cuidado, Senhor. Abriu lá 2 Reis 21 a 5, diz assim: por aquele tempo, Ezequias ficou doente à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti, com fidelidade, com integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Queridos, aqui está o cuidado do Senhor. Ezequias estava enfrentando um desafio tremendo, ele estava enfermo, ele ficou doente, e o profeta foi até ele e levou uma palavra de Deus, e a palavra era: coloque a sua vida em ordem, coloque tudo em ordem, você vai morrer. E de repente o rei se vê diante do maior desafio da sua vida. Mas diz a palavra de Deus que ele então chorou, ele orou, ele clamou ao Senhor. E o que me impressiona nesse texto é que Deus manda Isaías voltar, e o Senhor diz àquele rei através de Isaías: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Queridos, Deus cuida de nós, sabe por quê? Porque o Senhor se importa sempre com a nossa situação. O Senhor se importa comigo, o Senhor se importa com você. O Senhor tinha dado uma palavra para o rei Ezequias, mas aquele rei começa
a chorar, aquele rei começa a ficar triste, e Deus olha, e Deus se importa, Deus vê a situação dele, mas mais do que isso, o Senhor se compadece sempre da nossa aflição. O Senhor olha, Ele cuida, porque Ele é um Deus que cuida de nós. Então o Senhor se importa, Ele se compadece, e Ele manda de volta aquele profeta e diz: olha, eu ouvi a tua súplica, eu ouvi as tuas lágrimas, e eu vou curar você, porque Deus cuida de cada um de nós, e nós podemos confiar inteiramente nesse cuidado e nesse carinho de Deus por nós. Eu não sei qual é a sua situação nessa noite, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando nessa noite, eu não sei qual é a razão da sua ansiedade, mas eu quero dizer a você uma coisa: o Senhor se importa com você. O Senhor se importa com você. E o Senhor se compadece de você. O Senhor está vendo. Ele diz ao profeta: olha, eu vi as tuas lágrimas. Eu vi as tuas lágrimas. Irmãos, é maravilhoso. O Deus poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele vê lágrimas. Ele vê as nossas lágrimas. Ele vê um coração aflito. E o Senhor se compadece de cada um de nós. O Senhor é um Deus que cuida, e eu gostaria que você nessa noite aprendesse, entendesse essa verdade maravilhosa. O Senhor se importa comigo. Muitas vezes pensamos: ah, Deus me esqueceu, ah, Deus não se importa comigo, ah, Deus esqueceu a minha vida, eu tenho orado e nada tem acontecido. E o Senhor nessa noite, Ele manda dizer a você: filho, eu tenho visto as suas lágrimas. Filho, eu te amo, eu me importo com você, e eu tenho me compadecido de você, e no tempo certo eu vou estar agindo na sua vida. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas, queridos, o Senhor, Ele nos ama tanto, Ele se preocupa, Ele cuida de nós, e nós devemos confiar no cuidado de Deus, porque o Senhor nos ajuda também a enfrentar os nossos desafios interpessoais, os desafios com outras pessoas ao nosso redor. E aqui quero lhes mostrar um outro momento na vida de um outro homem de Deus impressionante. Abra a sua Bíblia lá em Números capítulo 12, versículos de 1 até ao versículo 4. Abra a sua Bíblia lá, Números capítulo 12, versos de 1 a 4. É um texto bem interessante, queridos. Olha o que diz lá: ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que este tomara. Essa mulher cuxita, na verdade, era uma mulher africana que ele tomara como esposa, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita, natural de Cuxi, na África. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o que é que diz aí na sua Bíblia? O Senhor o ouviu. O Senhor o ouviu. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: saí vós três à tenda da revelação. E saíram eles três à tenda da revelação. Irmãos, há aqui um problema sério. Agora, o problema de Ezequias é um problema pessoal. O problema de Moisés aqui é um problema interpessoal. É um problema com outras pessoas. Eu fico imaginando que Moisés podia pensar que qualquer pessoa se rebelasse contra a liderança dele, contra ele, menos Miriam, sua irmã querida. E aqui os que conhecem a história lembram que Miriam ficou lá, escondida, e quando a filha de Faraó, a irmã de Faraó, quando ela abriu a cestinha, foi Miriam que chegou, foi Miriam que falou: olha, a senhora quer que eu vá pegar uma ama dos hebreus? Então havia uma ligação muito forte entre Miriam e Moisés. Arão era também irmão de Moisés, e Moisés poderia imaginar que qualquer pessoa puxasse o seu tapete, que qualquer pessoa se voltasse contra ele, menos sua irmã e o seu próprio irmão. Mas o que temos aqui, queridos, é um problema sério. Miriam e Arão se levantam contra Moisés. É um problema sério. Mas diz a palavra de Deus que o Senhor o
ouviu. O Senhor o ouviu. E o Senhor marcou uma reunião. E o Senhor chamou os 3 para esta reunião. E aqui nós aprendemos acerca do cuidado do Senhor, guardando o nosso coração, em meio à calúnia, em meio à difamação. Querido, isso é tão fácil de acontecer hoje, nas nossas famílias. Um familiar nos acusa de alguma coisa, é um primo, é um tio, é sei lá quem, na nossa família. Difamação, calúnia. Como é fácil hoje as pessoas levantarem calúnia, difamação no nosso trabalho, na nossa parentela, na nossa vizinhança. De repente, algo é levantado contra nós. Mas o nosso Deus é um Deus que cuida. Podemos confiar no cuidado de Deus, porque o Senhor guarda o nosso coração. E o Senhor guardou o coração de Moisés. O Senhor guardou o coração de Moisés. O Senhor não permitiu que Moisés ficasse magoado. O Senhor não permitiu que Moisés ficasse irritado. O Senhor não permitiu que Moisés ficasse irado, porque Deus mesmo tomou a iniciativa. Por isso, querido, nesta noite, que o Senhor te abençoe e que o Senhor possa guardar o seu coração. Eu não sei, mas talvez você aqui nessa noite esteja enfrentando uma situação dessa. Levantar uma calúnia contra você, uma mentira, uma difamação no seu trabalho. De repente algo estourou lá contra você. Você não tem nada a ver com isso. Alguém está querendo puxar o seu tapete, alguém está querendo derrubar você, alguém está querendo tirar você daquele cargo. As pessoas estão fazendo tanta injustiça, mas o Senhor nessa noite, Ele tem poder para guardar o seu coração. E talvez você tenha chegado aqui, querido, com o coração magoado, até mesmo com raiva, e pensando, eu vou me vingar. Mas nessa noite o Senhor diz, você não precisa se vingar, entrega a mim, entregue o seu coração a mim, deixe o Senhor trabalhar o seu coração. Sabe o que fez Moisés? Ele se ajoelhou diante de Deus, e ele entregou ao Senhor esse problema. Ele confiou no cuidado de Deus. Confie no cuidado de Deus. Você não precisa brigar, você não precisa fazer coisa nenhuma, deixa Deus fazer. E quando nós entregamos ao Senhor, olha o que acontece. O Senhor livra a nossa reputação. O Senhor livra a nossa reputação. Queridos, quem livra a nossa reputação é o Senhor. E sabe o que aconteceu? O texto, eu não li o restante, mas o texto diz que o Senhor chamou os 3. O Senhor chamou Moisés, Arão, e o Senhor chamou Miriam. E quando os 3 chegaram, Deus, sabe o que Deus falou? Deus olhou para os 2 e disse, com qualquer homem, qualquer pessoa, eu falo através de sonhos e revelações. Mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Como é que vocês tiveram coragem de fazer isso com o meu servo? Irmãos, no que Deus falou isso, você sabe o que aconteceu? A lepra estourou. A lepra estourou na testa de Miriam. E Arão ficou apavorado, porque ele pensou que ia acontecer também com ele. E sabe o que aconteceu? Miriam ficou 7 dias. 7 dias, e Moisés precisou orar por ela, para que o Senhor a curasse. Sabe por quê, queridos? O Senhor livrou a reputação de Moisés. Moisés não precisou fazer coisa nenhuma. Moisés não precisou procurar justiça nenhuma. Moisés não precisou de nenhum processo. Moisés simplesmente ajoelhou diante do Senhor. E quem livrou a sua reputação foi o Senhor. Queridos, quem livra a nossa reputação é o Senhor. Podem dizer o que quiserem a nosso respeito, mas aqueles que falarem a nosso respeito, quem é que está ouvindo? O Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo. E meus queridos, quando o Senhor ouve, o Senhor traz paz ao nosso coração, e é o Senhor que livra a nossa reputação. E o Senhor diz a você nessa noite, você querido e querida que está passando por essa situação, você que foi acusado de coisas, de injustiças terríveis, estão acusando você, uma série de acusações, e você está aí triste, ansioso, deprimido talvez, e pensando, o que é que eu faço? Qual é o advogado que eu preciso contratar? E o Senhor diz nessa noite, entrega para mim. Eu sou o seu advogado, e quem livra é o Senhor. Irmãos, o Senhor marcou a reunião. Isso me impressiona. 2 coisas me impressionam nesse texto. A primeira, o texto quando diz o Senhor o ouviu. Querido, cuidado com o que você fala a respeito das outras pessoas, porque o Senhor está ouvindo o que você diz.
Então fique atento com aquilo que você fala. O Senhor o ouviu. Eles falaram, vejam irmãos, eles falaram isso escondidos um com o outro, para que Moisés não ouvisse, para que ninguém ouvisse. Mas aquilo que eles falaram escondido, o Senhor o ouviu. O Senhor o ouviu. Meu irmão, não fique preocupado. Há pessoas que quando vêm 2, 3 pessoas no cantinho e olham para ela, pensam, está falando mal de mim. Meu irmão, não se preocupa com isso não. Deixa que falem, deixa que digam o que quiserem dizer. Você não precisa saber de nada, porque o Senhor está... O Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo. Ah, olha, você sabe, seu colega foi lá falar com o chefe. Olha, foi lá falar a seu respeito. Ele foi lá falar. O que é que você vai fazer? O que é que você vai dizer? Eu sou tranquilo porque o Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo. Mas, queridos, o Senhor conhecia Moisés. O Senhor conhecia Moisés. Queridos, a questão é, olha para mim, a questão é se o Senhor conhece você. O Senhor conhece você. E quando o Senhor nos conhece, o Senhor vai na frente. E o Senhor foi, porque o Senhor conhecia Moisés. E a minha pergunta nessa noite a você é essa: o Senhor conhece você? O Senhor te conhece para livrá-lo, para livrar a sua reputação? Porque o Senhor chamou Arão, o Senhor chamou a Miriam, e o Senhor disse: com qualquer homem eu falo através de sonho e revelação, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Ele é íntimo meu, eu tenho intimidade com ele. Como é que vocês tiveram coragem de fazer isso com o meu servo? O Senhor livrou a reputação de Moisés. O Senhor livra a nossa reputação. Sabe por quê? Porque o Senhor cuida de cada um de nós. E essa é a primeira lição. A primeira lição para vencer toda a ansiedade, para vencer todo o medo, irmãos, é confiar no cuidado de Deus. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que está interessado, um Deus que se interessa por mim, um Deus que se compadece de mim. Mas eu tenho um Deus maravilhoso que guarda o meu coração de toda a mágoa, de toda a ira, de toda a tristeza. O Senhor guarda o meu coração e o Senhor livra a minha reputação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é a primeira lição, é confiar no cuidado do Senhor. Essa foi a palavra do Senhor aos discípulos: confiem no cuidado de Deus. Se você está aqui ansioso, se você está passando por lutas, dificuldades, estão falando mal de você, estão dizendo, você recebeu um e-mail e no e-mail de alguém dizia, e você sabe o que está acontecendo lá, e em segunda-feira quando você voltar, meu irmão, nessa noite fique tranquilo, o Senhor ouviu e o Senhor vai livrar você. Aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Para vencer a preocupação, para vencer a ansiedade no nosso dia a dia, precisamos aprender uma outra lição que o texto tem para nós. Outra lição é preciosíssima, é descansar no suprimento de Deus. Descansar no suprimento de Deus. Veja os versículos 24. Os versículos 24 até ao versículo 27. Veja o que diz lá a palavra do Senhor. O Senhor falando com os discípulos. Naturalmente o Senhor está andando com eles. Eles estão caminhando. E o Senhor Jesus está mostrando para eles. E Jesus está andando. E esses corvos, existem muitos corvos lá naquela região. Quando você caminha lá pela Palestina, lá por Jerusalém, quando você caminha lá por Israel, você vê esses corvos, todo momento eles estão lá. Umas aves pretas, né? Eles estão lá o tempo todo. E Jesus provavelmente olhou e viu lá um monte de corvos. E Jesus disse para eles: olhem para esses corvos, considerem esses corvos. Não semeiam, não ceifam, não têm despensa, nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta. Oh, glória! Louvado seja o Senhor. Quanto mais não valeis vós do que as aves? Ora, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 33 centímetros, à sua estatura? Portanto, se vocês não podem fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Agora Jesus está vendo os lírios do campo. E Jesus olha para eles e diz assim: olha esses lírios aí do campo, olha para os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles.
Quando a gente lê a história de Salomão, fica impressionado, sabe por quê? Porque os servos de Salomão, eles usavam uma roupa, e aquela roupa era decorada com ouro. Aquela roupa era uma roupa assim belíssima, era linda, era uma roupa cara, era uma roupa muito bem tecida. Os servos dele, quando a rainha de Sabá veio visitar Salomão, ficou impressionada. Os copos eram de ouro, a prata não valia coisa nenhuma. Toda aquela era uma riqueza tremenda. Mas olha o que Jesus diz: os lírios, eles em toda a sua, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E aí Jesus diz: se pois Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. O que o Senhor está dizendo a eles é que eles precisavam aprender a descansar no suprimento de Deus. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Irmãos, e quando nós vamos um pouquinho além, nós podemos entender essa verdade. O Senhor conhece tudo o que nós desejamos. E isso é maravilhoso. E essa é uma verdade que eu gostaria que você aprendesse, pensasse, refletisse. O Senhor conhece tudo aquilo que eu e você desejamos. Abra lá em 2 Reis, capítulo 4, versos 12 a 16. E eu quero lhes mostrar um texto extremamente rico e abençoador. Olha esse texto. Mantenha aberto lá em Mateus, que nós vamos, Lucas, desculpe, nós vamos voltar. Mas abra lá em 2 Reis, capítulo 4, versos 12 a 16. Veja o que diz o texto. Então disse o seu servo, então disse ao seu servo Geazi. Quem está dizendo aqui, quem está falando é Eliseu, o profeta. Chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi. Dize-lhe: eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu não tenho falta de nada, eu sou muito feliz com tudo que eu tenho. Então disse ele: que se há de fazer por ela? Agora veja, e Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta, com reverência, com educação. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Irmãos, é impressionante. É impressionante. Irmãos, esta sunamita, ela tinha um sonho. Esta sunamita, ela tinha um desejo, que ela nunca havia compartilhado com ninguém. Mas Deus revelou isso a Geazi. Qual era o sonho dessa moça? Era ser mãe. O sonho dela era ser mãe. Mas ela tinha um problema. Qual era? O seu marido não era mais fértil. Seu marido era velho. Ele não era mais fértil. E essa moça provavelmente tinha pensado: o meu grande sonho de ser mãe já era. O meu sonho já era. Mas aprendemos no texto que nós devemos descansar no quê? No suprimento de Deus. Ou seja, o Senhor conhece tudo o que nós desejamos. O Senhor conhecia o coraçãozinho dessa mulher. O Senhor sabia que lá no íntimo do seu coração ela tinha um desejo. E o Senhor supre todos os nossos desejos. O Senhor é o Deus que vê. Então, olha, Deus conhece tudo o que nós desejamos. O Senhor conhece os anseios mais profundos da nossa alma. E eu posso descansar nisto. Mas o Senhor, queridos, Ele conhece os sonhos mais secretos da nossa vida. E nós podemos descansar no Senhor. Nós podemos descansar nele. E se for da vontade dEle, se for para a glória dEle, o Senhor os realizará. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então nós precisamos descansar no Senhor. Essa mulher, provavelmente ela pensou: olha, Deus, o que eu mais gostaria é ter um filho, mas o Senhor não quis, eu não vou tê-lo. E ela já havia perdido a esperança. Mas agora Deus vem.
E o Senhor olha o seu coração. Deus vê o que vai profundo, porque o Senhor conhece os desejos mais profundos da sua alma. O Senhor conhece os sonhos mais secretos da nossa vida. E o Senhor tem poder para realizá-los, irmãos. O Senhor tem poder para realizá-los. E nessa noite, eu creio que Deus tem uma palavra para você. E a palavra é: não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus anseios. Deus tem poder. Deus tem poder. Essa moça pensou que ela nunca mais, que ela provavelmente ela nunca viria a ser mãe, mas nem por isso ela ficou magoada com Deus. Ela não se revoltou contra Deus. Quando ela recebeu o profeta na sua casa, sabe o que ela fez? Ela falou com o marido: esse homem que passa aqui na nossa casa, eu tenho percebido que ele é um homem de Deus. Vamos construir para ele um quartinho, e vamos colocar naquele quartinho uma cama, uma mesa, um candeeiro, e quando ele passar por nós, ele vai se recolher naquele lugar ali, e ele vai ficar lá. Queridos, essa moça, essa mulher, essa jovem esposa, apesar de não ter realizado o seu grande sonho, ela não ficou revoltada com Deus. Ela não ficou revoltada com o Senhor. Pelo contrário, ela continuou servindo ao Senhor. Queridos, sabem por quê? Muitas vezes nós não recebemos o sonho que sonhamos porque nos rebelamos contra Deus. Muitas vezes o Senhor quereria realizar o nosso sonho, o nosso anseio, mas nós nos rebelamos, nos revoltamos contra Ele. Quem sabe nessa noite você tem se revoltado contra Deus? Essa mulher não, veja, ela tomou a iniciativa. Ela disse: não, vamos construir o quartinho. E construíram aquele quartinho. E quando Eliseu vinha, Eliseu deitava naquela cama, que coisa gostosa. Ele podia estudar naquela mesa. E ele se sentiu tão feliz que ele disse: o que é que eu posso fazer por você? E ela disse: nada, nada. E eu tenho tudo que eu quero. Ela não revelou o sonho mais profundo, mas Deus o conhecia. Deus o conhecia. Deus sabe o sonho que você tem aí agora. Deus conhece esse anseio profundo da sua alma. E sabe, querido, eu vou dizer para você nessa noite: sabe por que isso ainda não aconteceu? Porque você tem se rebelado contra o Senhor. Você tem se rebelado contra Deus. Você tem se revoltado contra Deus. Você não fez o quartinho do profeta. E fazer o quartinho do profeta é servir ao Senhor, é continuar servindo ao Senhor. Sabe uma coisa, querido? Você perdeu o brilho, você perdeu a alegria. Você não serve mais o Senhor com alegria. Você não vem mais na igreja como você vinha. Antigamente você vinha todo domingo. Antigamente você era uma pessoa que estava ali aos pés do Senhor, servindo ao Senhor com toda a alegria, mas o Senhor não realizou algo na sua vida, e sabe, você ficou triste com Deus, você ficou magoado com Deus, e por causa dessa mágoa, dessa tristeza, o Senhor, isso tem impedido o Senhor de agir na sua vida. Nessa noite, faça as pazes com Deus. Nessa noite, querido, renda-se ao Senhor. Nessa noite, diga: Deus, eu tenho sido, oh Deus, me perdoa, oh Senhor, me perdoa. Deus, nessa noite me limpa, me lava. Deus, nessa noite me ajude a ser como essa mulher. Deus, nessa noite eu quero construir um quartinho. Deus, nessa noite eu quero voltar para Ti. Deus, nessa noite eu quero me reconciliar com o Senhor. Deus, nessa noite eu quero voltar para os Teus braços. E quando fazemos isso, Deus realiza o anseio mais profundo da nossa alma e do nosso coração, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu sei que há sonhos não realizados. E sabe por quê, querido? Por isso mesmo. Você se revoltou. Irmãos, hoje nós vivemos tropeçando em crentes revoltados com Deus. Você hoje só encontra crente revoltado com Deus. Você hoje só encontra crente rebelado contra Deus. Você hoje só encontra crente magoado com Deus. E não crente magoado com Deus também. Irmãos, a mágoa das pessoas hoje é de Deus. Está todo mundo magoado com Deus. Está todo mundo brigado com Deus. Está todo mundo brigado com Deus. É por isso que a nossa vida está do jeito que está.
Porque nós estamos, ao invés de construir o quartinho, nós estamos destruindo o quartinho do profeta. E a gente vai lá com uma marreta e destrói, e diz, eu sou um bobo, fico aí construindo quartinho para o profeta, e quebra, e tira, e quebra a mesa, e quebra a cadeira, e quebra lá o candeeiro, quebra todas as coisas, diz, não adianta, eu estou fazendo tudo isso e Deus não me respondeu, Deus não deu o que eu queria, Deus não realizou meu sonho, eu não quero saber dele. E é por isso que a nossa vida é uma vida árida, é por isso que a nossa vida é uma vida desse jeito, querido, porque nós temos nos revoltado, rebelado, aborrecido com Deus, vivemos murmurando contra o Senhor. Deus não realizou o que eu queria, Deus não fez o que eu queria, eu queria tanto algo, eu sonhei tanto com isso, e Deus não realizou meu sonho. E o Senhor diz nessa noite, eu posso realizar o seu sonho, desde que o seu coração se abra para mim. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E porque essa mulher continuou a sua vida devota diante de Deus, porque essa mulher, queridos, ela continuou com o seu coração firme diante do Senhor, o Senhor veio e realizou o seu sonho, o seu anseio mais profundo. Mas, queridos, nós precisamos descansar no suprimento de Deus, crendo que o Senhor satisfaz sempre tudo aquilo que nós necessitamos. Abra lá em 2 Reis capítulo 4, versos de 1 até o 7. Veja o que diz a palavra. 2 Reis 4, de 1 a 7. Veja o que diz a palavra de Deus. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que é que eu te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao filho: traz-me ainda mais uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Queridos, Deus, o Senhor, sempre satisfaz todas as nossas necessidades. E provavelmente eu fico pensando nessa mulher. Irmãos, essa mulher perdeu seu marido, era uma mulher viúva, provavelmente os filhos ainda eram novinhos, não podiam ainda sustentar a casa, e ela disse então que veio o credor para levar os 2 filhos para serem servos. Olha a tragédia dessa mulher, viúva, e agora o credor, provavelmente as dívidas de seu marido, o credor veio e para levar os seus filhos como servos. Qual era a solução para essa pessoa? Qual era a solução? Qual era a solução? Mas esta mulher e esse profeta, eles criam no suprimento de Deus. E quando nós cremos no suprimento do Senhor, irmãos, nós podemos pensar dessa forma: o Senhor tem poder para realizar aquilo que é humanamente impensável, e o Senhor tem poder para realizar aquilo que é humanamente impossível. Irmãos, quem podia imaginar essa solução de Deus? Qual foi a solução? O Senhor, através do profeta, disse a ela: olha, pega todas as vasilhas que você tiver, pega todas as vasilhas, toda a vasilha, enche de vasilha. Ela saiu pedindo vasilha, vaso, caneca, jarro para todas as vizinhas, colocou, e aí começou a deitar azeite. Irmãos, aconteceu algo estranho: o azeite não acabava. O azeite não acabava. Irmãos, isso é milagre de Deus.
As coisas de Deus são assim, elas são impensáveis, elas são impossíveis. E nessa noite, o Senhor está dizendo a você: filho, o meu poder de deitar azeite na sua vasilha continua o mesmo. O Deus é o mesmo, irmãos. O Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. O nosso Deus continua tendo o poder para derrubar azeite sobre a nossa vida. O Senhor tem poder para satisfazer todas as nossas necessidades. Não há nada impossível para o Senhor. E talvez você esteja aqui nessa noite passando uma luta, uma dificuldade, um problema, e você está dizendo: Deus, eu não vejo solução. Deus, não há solução. E o Senhor diz: não há solução para você, mas para mim há solução. O Senhor tem uma solução. É uma solução de Deus, azeite de Deus para você nessa noite. Se você trouxer a sua vasilha, irmão, sabe qual é o problema? O problema é que nós não trazemos a vasilha. O problema é que nós trazer vasilha para quê? Se o azeite não vai dar, e nós somos incrédulos. E nessa noite o Senhor diz: não seja incrédulo, seja crente. Creia no poder do Senhor, creia no Senhor, no poder dele. O Senhor tem poder, meu irmão. O Senhor tem poder para trazer, para fazer algo que é impensável. Jamais alguém pensaria nisso. Era completamente impossível. Mas, irmãos, Deus realiza o impossível na nossa vida. O Senhor é o Deus do impossível. Não há nada impossível para o Senhor. Aleluia! Nós precisamos trazer a vasilha, e a vasilha é a nossa fé. O que nós precisamos é fé, é crer que Deus pode realizar. E quando trazemos a nossa fé, Deus enche, Deus supre, Deus traz tudo aquilo que nós necessitamos. E o Senhor diz a você e a mim nessa noite: filho, confie, descanse, eu posso suprir todas as suas necessidades. O Senhor conhece o que vai no seu coração, mas mais do que isso, o Senhor tem poder para realizar aquilo que é impensável. Meu irmão, talvez você esteja com um problema, com um processo, talvez você esteja com uma situação dificílima, talvez na sua família, talvez algo extremamente difícil, e disseram para você: olha, não tem jeito. E o Senhor nessa noite diz: tem jeito. Tem jeito, traga a sua vasilha, traga a sua vasilha, eu vou enchê-la de azeite. Traga a sua fé, creia no poder do Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, creia que Ele pode realizar, creia no poder do Senhor, e Ele fará maravilhas na sua vida, para a glória do seu santo e bendito nome. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, para vencer a preocupação, a ansiedade no dia a dia, nós precisamos aprender uma terceira lição que Jesus nos ensina nesse texto. E a terceira lição é priorizar o reino de Deus. Priorizar o reino de Deus. Versículo 31. Buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Podemos confiar no cuidado de Deus. Podemos descansar no suprimento de Deus, mas nós precisamos priorizar o reino de Deus. E, queridos, para priorizar o reino de Deus, nós precisamos separar um tempo para estar a sós com o Senhor. Abra a sua Bíblia lá em Daniel 6,10. E eu escolhi esse texto de Daniel 6,10 por uma razão. Daniel 6,10. Daniel 6,10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que o édito estava assinado, entrou em casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Queridos, Daniel era um homem extremamente ocupado. Daniel era um homem de governo. Daniel era tipo um primeiro-ministro. Ele era um homem muito importante na corte de Nabucodonosor. E foi também depois de Ciro. E foi também depois no tempo de outro rei muito importante. Daniel era um homem muito importante. Era um homem muito ocupado. Mas ele buscava em primeiro lugar o reino de Deus. Ele priorizava, ele separava um tempo para estar em comunhão diária
comunhão diária com o Senhor, através da leitura, através da meditação, que nos leva a conhecer o Senhor, que nos leva a entregar a nossa vida, a descansar do Senhor. Tempo para comunhão diária, através da oração, através da adoração. Então Daniel estava lá, todos os dias, dia após dia, Daniel estava lendo, meditando na palavra, enchendo a sua mente da palavra de Deus. Daniel orava, Daniel adorava o Senhor, Daniel se tornava cada dia mais semelhante, mais parecido com o Senhor. E quando nós lemos a palavra todo dia, e quando nós oramos e adoramos ao Senhor diariamente, a cada dia, meus amados irmãos, toda a ansiedade, todo o medo vai sendo mandado embora, tudo isso vai saindo, nós vamos sendo limpos, purificados, transformados pela palavra de Deus. O Senhor vai agir na nossa vida de uma forma tremenda e maravilhosa, e toda a ansiedade, todo o medo, tudo vai embora, e a paz do Senhor, ela invade o nosso coração. Eu quero desafiar você nessa noite a separar um tempo. Olha o que diz a Bíblia: buscai em primeiro lugar o seu reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, nós precisamos priorizar o reino, priorizar as coisas de Deus. Nós precisamos de tempo para comunhão diária com o Senhor. Irmãos, e hoje eu não tenho dúvida nenhuma de que para que eu tenha comunhão diária com Deus, eu preciso arrumar esse tempo. Eu preciso arrumar esse tempo. Irmãos, Daniel era um homem ocupado, Daniel era um homem cheio de ocupações, mas ele separava um tempo de manhã, um tempo na hora do almoço, um tempo à tarde. Ele separava esse tempo. Provavelmente os outros estariam fazendo alguma coisa, mas Daniel estava ali na presença de Deus. Queridos, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos de tempo para estar na presença do Senhor. Meu irmão, eu sei que você é muito ocupado, eu sei que você está me olhando e está dizendo: mas eu não sou pastor. Quem tem tempo é pastor que não faz nada. Eu sou uma pessoa muito ocupada, eu tenho muita coisa para fazer. Meu querido, é isso que está acabando com a sua vida, é isso que está acabando com você, é isso que está acabando com o seu viver. Você não está obedecendo ao Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas nós buscamos em primeiro lugar o nosso reino, e depois, irmãos, nós perdemos o melhor de Deus. Eu quero desafiar você nessa noite, em nome de Jesus, a estabelecer, a você fazer um planejamento, a pedir ao Senhor: Deus, me dê um jeito. Irmãos, irmãs, nós arrumamos jeito para aquilo que nós queremos fazer. Nós arrumamos um jeito. Arrume um jeito de você ter um tempo separado para ler a palavra do Senhor, para estar na presença do Senhor, priorizar o reino de Deus. Mas priorizar o reino é remir o tempo para testemunhar do Senhor Jesus. Um outro texto de Daniel impressionante. Abra lá agora em Daniel 4, 24 a 27. Daniel 4, 24 a 27. Olha o que diz o texto sagrado: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo. Daniel está interpretando um sonho. Está interpretando um sonho de Nabucodonosor. E Daniel então diz a ele: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 anos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Essa foi a palavra. Essa foi a palavra. Agora veja o que Daniel fala. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados,
praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Irmãos, o que Daniel fez é que ele remiu o tempo, ele discerniu a oportunidade de testemunhar, e ele aproveitou a oportunidade de testemunhar a este rei. Ele dá uma palavra de Deus, uma palavra dura a este rei. Mas quando Daniel dá essa palavra, Daniel evangeliza esse rei, Daniel prega o evangelho a esse rei, Daniel diz ao rei: aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, pratica a justiça e as tuas iniquidades. E ele traz uma palavra de Deus, ele discerne que aquela é a oportunidade de testemunhar. Queridos, muitas vezes, quando você é chamado lá na sala do seu chefe, lá na sala do todo-poderoso da empresa, o momento em que você vê aquela pessoa passando por um problema, passando uma dificuldade, aquela é a oportunidade de Deus para você levar a mensagem do evangelho, aquela oportunidade que Deus está dando para você ministrar uma palavra do Senhor. Não perca a oportunidade, não perca essa chance. Olha para Daniel, ele está lá e ele remiu o tempo, ele priorizou o reino de Deus. Quando ele teve aquela oportunidade, ele chegou e ele pregou para aquele rei, ele falou com aquele rei, ele disse: olha, coloca fim ao seu pecado, arrependa-se, entregue a sua vida a Deus agora, converta-se ao rei. Ele não teve medo, ele não perdeu a oportunidade. Irmãos, não percam as oportunidades. A cada dia o Senhor nos dá oportunidades. A cada dia nós estamos encontrando pessoas cheias de problemas, cheias de luta, cheias de dificuldade, e ali nós precisamos discernir a oportunidade de falar de Cristo, a oportunidade de levar a palavra de Deus, a oportunidade de exortar aquela pessoa a abandonar os seus pecados, a se converter ao Senhor. Dizemos àquela pessoa: olha, isso que está acontecendo na sua vida é porque você está vivendo longe de Deus. Volte para o Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, e Deus vai transformar, e Deus vai agir na sua vida. E talvez, querido, você nessa noite, agora eu quero falar com você, talvez você nessa noite esteja na situação de Nabucodonosor. Sabe qual foi o problema dele? O orgulho. O problema de Nabucodonosor, como o problema de todo homem, é o orgulho. Ele era cheio dele mesmo, ele se achava o melhor, ele era uma pessoa extremamente orgulhosa, e por causa disso Deus o tirou do trono. Deus lhe trouxe uma doença e ele se tornou como um animal. As unhas cresceram, o cabelo cresceu, ele comia erva como os bois lá, e ele se tornou um animal, porque ele rejeitou a obra de Deus na vida dele. Talvez você aqui nessa noite, você esteja rejeitando a obra do Senhor na sua vida. E nessa noite, o Senhor diz para você: volte, arrependa-se do seu pecado, converta-se do seu pecado, pare de viver essa vida de pecado que você está vivendo. Se arrependa nessa noite, não continue nessa vida. Foi isso que Daniel falou para aquele rei. Daniel discerniu ali a grande oportunidade, ele aproveitou a oportunidade para dizer àquele rei: converta-se agora, abandone o seu pecado, abandone essa vida. Querido, nessa noite é a chance que Deus está dando a você. Você não veio aqui por acaso, não. Essa mensagem não é por acaso para você, não. O Senhor diz a você nessa noite: arrependa-se agora, abandone essa vida que você está levando, abandone essa vida em nome de Jesus, converta-se ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. E quando entregamos a vida ao Senhor, o Senhor muda, o Senhor transforma completamente o nosso viver para a honra e glória do nome do Senhor. Querido, se você está vivendo preocupado, angustiado, ansioso, decida nesta noite, nesta oportunidade, confiar no cuidado de Deus. Saiba que o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de nossos problemas pessoais, nossos problemas interpessoais, o Senhor cuida de tudo. Nessa noite, se você está ansioso, preocupado, que você possa descansar no suprimento de Deus. O Senhor tem poder para suprir todas as nossas necessidades, todas as nossas carências.
coisas, se você está vendo uma vida de ansiedade, priorize o reino de Deus. Nessa noite, decida ter um tempo para estar com o Senhor, e decida também compartilhar e testemunhar do Senhor às pessoas que estão ao seu redor. Abra agora o seu coração, peça perdão dos seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e viva uma nova vida sem ansiedade, uma nova vida de alegria, uma nova vida de tranquilidade, uma nova vida de paz, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos curvar as nossas cabeças. Eu quero orar com você nessa noite, vencendo a ansiedade. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como está a sua vida, mas eu gostaria de convidar você nessa noite a entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, a se entregar ao Senhor, a reconhecer que você tem vivido longe de Deus, a reconhecer, querido, que tudo o que está acontecendo com você, a razão de tudo isso é só uma. A razão é que você tem vivido longe de Deus, você tem se afastado do Senhor. Pode até ser que você frequente uma igreja, pode ser que você frequente, até seja membro de uma igreja, até dessa igreja mesmo, você seja membro. Mas sabe, querido, sabe, querida, você tem se afastado do Senhor, seu coração está longe de Deus, você tem se afastado para longe do Senhor, sabe? E é por causa disso que você está tão ansioso, é por causa disso que você está tão preocupado, é por causa disso que você tem desenvolvido síndromes de ansiedade na sua vida, e provavelmente você está aqui nessa noite ansioso, até mesmo deprimido, desesperado, sem saber o que fazer na sua vida, porque você se afastou para longe de Deus. Então nessa noite, se arrependa, diga: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo nessa noite, Senhor, eu reconheço que eu tenho me afastado, Senhor, eu tenho vivido tão longe de Ti, Senhor. Deus, eu me arrependo nessa noite, porque eu me afastei tanto do Senhor. É verdade que tenho estado na igreja, é verdade que tenho frequentado igreja ou igrejas, mas eu tenho vivido tão longe de Ti, Senhor. E porque eu tenho vivido longe de Ti, Senhor, eu estou nesse estado de ansiedade, nesse estado de angústia, nesse estado de tristeza. Senhor, eu vivo tremendo, eu vivo triste, eu vivo sem ânimo, eu vivo chorando pelos cantos. Mas, Senhor, nessa noite eu peço perdão. Eu peço perdão a Ti, Senhor, me perdoe, eu quero voltar, Senhor, eu quero voltar para Ti nessa noite, eu quero voltar para o Senhor. Volte para o Senhor nessa noite. Queridos, quantos de vocês gostariam de voltar para o Senhor nessa noite, para os caminhos do Senhor? Você que já foi do Senhor, está afastado, longe dos caminhos de Deus, longe dos caminhos do Senhor, volte nessa noite. Você que já foi tão fervoroso, tão fervorosa, mas você se afastou, e porque você se afastou, você está ansioso. E o Senhor Jesus diz: não andeis ansioso. E para não andar ansioso é necessário confiar no cuidado do Senhor, descansar no suprimento do Senhor, priorizar o reino do Senhor. E nessa noite o Senhor convida você. Quantos de vocês aqui nesta noite gostariam de se arrepender dos seus pecados e voltar para o Senhor e dizer: eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar para o Senhor, eu quero voltar para o Senhor. Nós vamos ficar de pé. Há um hino, há um cântico que diz: eu quero voltar ao início de tudo, quero voltar ao primeiro amor, quero voltar ao primeiro amor. Queridos, quantos de vocês aqui se afastaram do Senhor? Quantos de vocês se afastaram do primeiro amor? E nesta noite o Senhor está chamando você de volta, e você gostaria de dar esse passo agora e dizer: Deus, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo, e eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao primeiro amor. Diga isso ao Senhor nessa noite. Volte para o Senhor, volte para o primeiro amor. Quero
nessa noite gostariam de dar esse passo agora, e você gostaria de dizer: Deus, eu nessa noite eu quero voltar ao primeiro amor. Quantos aqui nessa noite ainda não entregaram a vida a Jesus e gostariam de se converter agora, abandonar o seu pecado e entregar a vida a Jesus? Quantos de vocês, queridos, querem voltar ao primeiro amor? E quantos que estão afastados do Senhor querem voltar para Ele nessa noite? Enquanto nós cantamos mais uma vez, eu quero convidar você a sair do seu lugar, a vir aqui à frente. Eu quero orar com você nesse instante. Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você que quer voltar ao primeiro amor, você que está aqui nessa noite e foi tocado pelo Senhor, você que quer voltar para os caminhos do Senhor, você que quer entregar a sua vida ao Senhor, venha, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse instante. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, amém, Jesus. Oh Pai, Deus, ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. O que mais nessa noite? Venha em nome de Jesus. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Venha em nome de Jesus. Venha, regresse, se entregue ao Senhor em nome de Jesus. Mais uma irmã para ficar abraçada aqui. E quero dois homens que venham aqui. Francisco, aqui, abraçado com dois homens aqui. Isso, dá um abraço. Isso, você vai dar um abraço. E nós vamos orar por vocês nessa noite, para que Deus possa abençoá-los ricamente. Que a graça do Senhor esteja agora com a vida de vocês. Deus, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor continua chamando, o Senhor continua esperando, o Senhor é um Deus de amor. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar no teu cuidado, descansar no teu suprimento. Oh Deus querido, nos ajude a priorizar o reino. Deus abençoe estes nessa noite, que estão voltando ao primeiro amor. Pai, eu peço agora que o Senhor os visite com poder e graça, que o Senhor derrame o seu poder sobre essas vidas, que o Senhor venha agora com o seu Santo Espírito operar maravilhas na vida dele, libertando, ó Pai. Deus, faça uma obra poderosa para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Deus, visite agora. Deus, cele para sempre. Deus, que o teu amor possa estar derramado nesses corações para a honra e glória do teu santo nome. É a nossa oração. Pai, abençoe em nome de Jesus, que saiam daqui, ó Deus, agora abraçados com o Senhor, para nunca mais saírem da tua presença, da comunhão com o Senhor. Abençoa a vida de cada um, abençoe a sua igreja. Pai, nos despeça agora com a sua paz bendita, nos leve guardados aos nossos lares, nos dê uma semana ricamente abençoada. E obrigado, porque podemos confiar no teu cuidado, podemos descansar, Senhor, no teu suprimento, e nos ajude a priorizar o teu reino. É a nossa oração, no nome santo, no nome bendito, no nome invencível, no nome poderoso, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. E todo o povo de Deus disse amém e amém.
e amém. Que Deus abençoe. Eu vou pedir que vocês levem até ali a salinha do toque. Vão com eles até ali, por gentileza. Os irmãos podem sentar. Apenas lembrar a todos vocês que nós temos cantina. Os jovens estão lá na cantina. Então vá lá na cantina e leve o seu lanche. Que Deus a todos nos abençoe.